Deus é poderoso. Deus, Ele é bom, amém? Querido, está muito diferente hoje. Tá. Tem uma unção muito poderosa aqui. Muito poderosa. Eu nunca desfrutei de uma unção tão poderosa. Tô falando, de repente você não está percebendo aí. Mas eu estou percebendo aqui. Está difícil de ficar em pé. Eita. Essa unção é para selar a palavra que Ele tem para nós nessa noite. Palavra de libertação. Eita. Se prepara para receber do Senhor, meu irmão. Grandes recompensas, recompensas completas. Abra comigo lá em 2 João. Não vou dar spoiler da ministração, mas você já vai saber quando eu começar a ler. 2 João, versículo 8. Glória a Deus. Eita, Deus bom. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. 2 João, versículo 8. Você achou? Só tem uma folhinha. São 13 versículos. Amém? Olha o que diz esse versículo. Ele fala assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então o apóstolo João, ele diz isso: acautelai-vos para não perderdes aquilo que nós, apóstolos, temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então o apóstolo João, ele está falando que existe um galardão e um galardão completo. Amém? Um galardão completo ou uma recompensa completa. Amém, amados? E essa recompensa completa, se existe uma recompensa completa, também existe uma recompensa parcial ou nenhuma recompensa. Amém? Então o apóstolo João, ele está alertando a igreja a não perder esse galardão completo. Amém, queridos? Então temos esse galardão completo, temos uma recompensa completa, uma recompensa parcial e nenhuma recompensa. E essas recompensas, esses galardões, eles podem ser aplicados em nossas vidas em 2 momentos distintos. Amém, queridos? Uma para a eternidade, recompensas eternas, onde o escritor do livro de Hebreus fala sobre o juízo eterno ou o julgamento eterno, falando sobre uma doutrina básica de Cristo, ou seja, existe um galardão, uma recompensa que é eterna. Amém? E essa recompensa eterna, esse galardão eterno, ele vai ser paga, ou vamos receber no tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 10, o apóstolo Paulo fala que importa que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos o bem ou o mal que fizemos por meio do corpo. Amém? Então nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para recebermos recompensas e recompensas que são eternas. Amém, queridos? É nesse lugar que nós vamos receber, vamos ser julgados, vamos ter o juízo eterno. Diante do tribunal de Cristo, nós, igreja, vamos estar. Amém? Para receber as nossas recompensas. Amém, queridos? E esse tribunal de Cristo, ele vem de uma palavra grega chamada bema. Amém? Que é o acesso
assento de recompensa, onde o presidente dos jogos gregos se assentava para recompensar os participantes dos jogos. Ou seja, nesse tribunal nós vamos ser recompensados e não vamos ser julgados os nossos pecados, porque em Cristo Jesus o nosso pecado já foi julgado. Porque Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O sangue de Cristo já purificou todos os nossos pecados. Amém? Então, não, diante desse tribunal de Cristo, não é para ver se vamos ser salvos ou não, mas é para receber recompensas, e recompensas que serão eternas. Amém, queridos? Jesus Cristo diz em João, no capítulo 5, ele fala: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Ou seja, aquele que já ouviu a palavra de Cristo, aquele que creu em Cristo, naquele que o enviou, não vai entrar em condenação, tem vida eterna, já passou da morte para a vida. Amém? Então, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, diante do bema, é para sermos recompensados, as nossas obras ser recompensadas, aquilo que a gente fez com a nossa carreira, com o nosso chamado, não enterramos, mas fizemos com que multiplique esses talentos que o Senhor confiou a nós. Amém, queridos? Então é um tribunal de recompensa. E eu quero ver com você esse tribunal em 1 Coríntios. No capítulo 3. No versículo 10. Você achou? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ou seja, o que vai ser purificado pelo fogo não são os nossos pecados naquele dia, porque o sangue de Cristo já purificou os nossos pecados. O que vai ser purificado naquele dia no tribunal de Cristo são as nossas obras. Amém, queridos? E aí no versículo 14 ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Amém, queridos? Ou seja, ninguém vai para o inferno nesse tribunal. Nesse tribunal é o tribunal dos salvos. Amém, queridos? Ou seja, tem recompensa nesse tribunal de Cristo, recompensas eternas. Então, quando o apóstolo João ele está falando para não perdermos o nosso galardão completo, a nossa recompensa completa, ele está falando de um julgamento, de uma recompensa eterna que nós vamos ter. Mas também tem, amados, uma recompensa terrena para essa vida que nós vamos receber. Amém? Porque a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, que Deus ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E nós buscamos o Senhor na terra, não no céu, porque na eternidade nós vamos estar com Ele, não vamos precisar buscá-lo. Amém, queridos? E eu gosto do que o que Provérbios diz. O Senhor te dá a passagem.
Provérbios, no capítulo 11, no versículo 31. Provérbios 11, 31, ele diz que o justo, ele será recompensado ou será punido na terra. Essa palavra punido, no seu original, ela quer dizer recompensa, ou seja, o justo será recompensado na terra, ou seja, nós temos uma recompensa que será eterna, que vamos desfrutar, que vamos receber na eternidade, vamos receber no tribunal de Cristo, mas nós temos uma recompensa na terra, nós temos um galardão na terra, para hoje e agora. Amém? E assim como a recompensa, ela pode ser completa, parcial, e nenhuma recompensa no tribunal de Cristo, hoje também, agora também pode ser dessa forma. Amém, queridos? Então nós temos uma recompensa eterna e nós temos uma recompensa terrena, para hoje e agora. Amém, queridos? E o que define essa recompensa para hoje, para agora? Como é que eu recebo essa recompensa para hoje, para agora, para a minha vida terrena? Como? Vamos ver. Amém? Abra comigo em Marcos. No capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Amados, nós recebemos a nossa recompensa nessa vida, nessa terra, quando nós honramos a Deus. Quando você honra a Deus, você recebe completa recompensa dele. Amém, queridos? E aqui, em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5, nós vamos ver aqui um povo não recebendo uma recompensa completa. E nós vemos aqui Jesus falando em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5. Olha só o que diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sabe de quem ele está falando aqui, que não pôde fazer muitos milagres? Jesus. Jesus não pode fazer aqui muitos milagres. Amados, a Bíblia está falando que Jesus, ele não pode fazer muitos milagres. Amém? Ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque ele foi impedido. A Bíblia não está falando que ele não queria. Diz que ele não pôde. Amém? Ele não pôde, ele foi impedido, ele queria. Quem é esse? É Jesus que está aqui. Jesus que Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, que andava por toda parte ensinando, pregando e curando todos os oprimidos do diabo. Era esse Jesus que estava aqui, que recebeu a unção, o Espírito Santo sem medida, era ele que estava aqui. Quem estava aqui era o Messias, o Cristo, o ungido, o rei, que ia vir e estabelecer o reino de Deus na terra. Era esse que estava aqui nesse momento, nesse episódio. Era esse que João Batista mandou perguntar se era ele aqui, aquele que havia de vir. Amém? Era esse. Só que Jesus não responde. Será que João estava com dúvida se Jesus era o Messias? Não. João achou que ele tinha falhado como o precursor, aquele que viria na frente, porque ele estava preso. A dúvida não era de Jesus, a dúvida era se ele tinha falhado no seu ministério.
como aquele que viria e prepararia o caminho. Então, quando ele pergunta, é você aquele que haveria de vir? Manda perguntar aos discípulos. Jesus não responde nem que sim, nem que não. Jesus apenas diz para João Batista, vai dizer a João Batista, seus discípulos, diz para os seus discípulos, dizer para João Batista, vai dizer o que vocês estão vendo. Os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os leprosos estão sendo purificados, mortos estão ressuscitando. Vai dizer para João o que vocês estão vendo. Não preciso dizer que sim, nem que não. Por quê? Porque lá em Isaías, eu queria ler com você, no capítulo 35. Obrigado, Senhor. Em Isaías, no capítulo 35. Em Isaías, no capítulo 35, no versículo 5 e no versículo 6. Você achou? Olha só o que ele diz. Então se abrirão, o tema desse capítulo é felicidade na nova, na Sião futura. Ou seja, está falando do reino de Deus quando for ser estabelecido. Ele diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos soltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, isso aqui era sinal que o reino de Deus estava iminente. Era a situação do reino de Deus, era como o reino de Deus estaria, os cegos iam enxergar, os leprosos seriam purificados, os surdos iam ouvir, ou seja, isso eram sinais do reino de Deus, se acontecer no reino de Deus, quando ele fosse estabelecido na terra, amém, queridos? E aí Jesus diz para os discípulos de João, eu não vou dizer que sim nem que não, eu só vou dizer para você, Isaías 35, os cegos enxergam, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados. Nenhum desses sinais você via no Velho Testamento. Você via estéril sendo curada, você conseguiu ver também um morto ressuscitando, mas leproso sendo purificado, cego enxergando, coxo andando, era sinal do reino de Deus, que ainda estava por vir. Então Jesus Cristo vem ungido para isso, e começa a mostrar esses sinais, que o reino de Deus estava eminente, que ele era o rei escolhido, o filho de Deus, o filho de Davi, que estabeleceu o reino de Deus na terra, era esse que estava ali no meio deles, e ele não pôde fazer milagres, não porque ele não queria, não porque ele não tinha poder, ele tinha poder de sobra, ele tinha o Espírito Santo, a unção sem medida, amém? A unção que está sobre nós é que estava sobre Jesus, foi partilhado para todo mundo, imagina, como que era na vida de um homem só, meu irmão, o negócio era forte, só que ele não pôde operar muitos milagres ali, e aí eu quero voltar com você, em Marcos no capítulo 6, onde a gente está lendo, Jesus não pôde fazer ali milagres, senão curar um poucos. Por que ele não pôde? Vamos ler o versículo 4, Marcos 6, 4. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, Jesus, ele foi impedido, ele não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da falta de honra, por causa da desonra daquelas pessoas. Então eles não receberam um galardão completo, uma recompensa completa para essa vida, por causa da falta de honra. Amém, queridos? Honra vem da palavra grega timi, que é valorizar, estimar e outras coisas. Amém? E para a gente entender bem o que é honra, a gente olha a palavra oposta, desonra.
No grego ela é atimi. E a melhor tradução dessa palavra desonra, que eu gosto para mim, é tratar como comum. Desonra é tratar como comum. Olha o versículo anterior a esse, a gente leu o 4, olha só o 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha só, o ungido de Deus estava ali, o Messias estava ali, o Cristo estava ali, só que eles trataram com desonra, trataram ele como comum. Ei, esse aí é Jesus, cara, Jesusinho, aquele filho de Maria lá, não é esse aí, que fez lá com o pai dele a nossa mesa de casa, o nosso armário? Desonra. Desonrando, tratando o que era especial, o que tinha valor, como o que é comum. E Jesus não pôde operar muito milagres no meio dele. Amados, a honra, ela pode ser demonstrada por palavras, por obras e por pensamento, mas ela é gerada no coração. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém, queridos? Então, é a honra que faz com que eu receba recompensas nessa vida. Amém? Eu vou receber uma recompensa completa quando eu honro. Amém? Quando eu honro a Deus. Quando eu honro a Deus, eu recebo completo galardão. Amém, queridos? Como que eu honro a Deus? Vá comigo em Mateus, no capítulo 10. Obrigado, Pai. Deus é bom. Você está aqui? Mateus capítulo 10, versículo 40. Mateus 10, 40. Olha só o que ele diz. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem honra a vocês, quem recebe a vocês, recebe a mim, honra a mim. Quem recebe a mim, recebe a Deus. Ou seja, como que eu honro a Deus? Como que eu honro a Jesus? Honrando aquele que Cristo enviou. Os discípulos. Aquele que recebe a mim, recebe a você, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai. Ou seja, quando eu honro aquele que Cristo enviou, eu honro a Jesus, que eu estou honrando a Deus. E quando eu honro a Deus, quando eu honro a Cristo, eu recebo completa recompensa. Amém? E aí vamos acabar de ler. Ele fala assim, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem recebe, ainda que seja, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Ou seja, como que eu honro a Deus? Honrando aquele que Ele enviou. E quem é que Ele envia? Profeta, justo e pequenino. A honra é equilibrada. Quando eu honro o profeta, quem é o profeta? Liderança.
Quando eu honro o justo, quem é o justo? Aquele que está no mesmo nível que você. E quando eu honro o pequenino, ou seja, aquele que está sobre a sua liderança. Quando eu honro esses três, eu estou honrando a Deus. Amados, nós temos que honrar o nosso líder. Temos sim. Devemos honrar muito. Eu creio que eu honro o meu pastor. Que é ruim de vocês falar de você mesmo, né? Mas eu creio que eu honro o meu pastor e vou continuar honrando a vida dele. Amém? Mas, amados, sabe onde eu vejo a motivação certa quando você está honrando? Porque honrar o nosso líder, amados, eu estou falando que você tem que honrar muito. Amém? Só que a gente está falando de honra equilibrada. Não é honrar só o que está em cima, mas honrar o que está do seu lado e que está abaixo de você. Amados, honrar o que está acima é mais fácil. Por quê? Porque pode ter motivação errada misturada. Porque aquele que está acima de você, ele tem o poder de te promover. Honrar o que está abaixo é mais fácil, é fácil também. Porque você está para servi-lo. Ele é menor do que você, ele foi colocado a sua responsabilidade, então você está para servi-lo. Amados, a gente vê a motivação certa em honrar aquele que está do nosso lado. No mesmo nível que a gente, aquele que busca um lugar ao sol junto com você. E aí você honra ele para que ele apareça e você não. Aí a gente vê a motivação certa. Os discípulos tinham honra para com Jesus, mas entre eles, honra de justo não tinha não. Você lembra que Pedro, João, Tiago pedindo, a mãe dele pedindo para colocar uma à sua direita e a sua esquerda? Quando os outros discípulos viram aquilo, que eles ficaram? Com raiva, chateado, porque eles estavam querendo ser maior que o outro. Ou seja, não havia honra de justo entre eles. E aí Jesus acaba com aquilo e falou, quem quer ser o maior no reino de Deus, não é como o reino dos homens, não. Não é como o reino dos homens, que o governo domina sobre o povo. No reino de Deus, o maior é para servir, não tem glamour nenhum. Ou seja, você está num lugar de liderança, não para ser honrado, mas para servir. Você quer ser o primeiro? Então, sirva. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amém? Então, eu não estou num lugar de liderança para desejar a honra de ninguém. O meu lugar de liderança é para servir, é para honrar aqueles que estão abaixo de mim. Amém, queridos? Então aí nós vemos a motivação correta, quando honramos aquele que está no nosso nível. E com isso eu vou abrir mão dos outros? Não, mas vamos andar na honra equilibrada, honrar os que estão acima, honrar os que estão no nosso nível e honrar os que estão abaixo de nós. Amém? E quando ele fala aqui de profeta, ele não está falando somente do ofício de profeta. Amém? Ele está falando sobre a liderança eclesiástica. Quase que não sai. A liderança da igreja, sim, ele está falando sobre isso. Mas ele também está falando sobre a liderança social, a liderança civil e a liderança familiar. Sobre essas lideranças nós temos honra. Honramos os que estão acima de nós. E nós temos líderes no governo, temos líderes na faculdade, respeitamos os professores. Amém? Temos líderes na igreja e temos líderes em casa. E é aí que eu quero pegar com você. Eu tive que dar essa base, né? Devemos honrar os nossos líderes domésticos. Devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E hoje, mágoa vai sair. E vai entrar honra. É tão sério que a lei dizia em Deuteronômio capítulo 27, que maldito é aquele que não honra seu pai e sua mãe. Ele fala de maldição, era maldito na lei, aqueles que não honravam o pai e mãe. Amém? E no Novo Testamento isso é tão sério,
que Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, aquele que não cuida da sua família, principalmente da sua casa, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Aquele que não cuida da sua casa, que não honra os da sua casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Se você não honra o seu pai e a sua mãe, você está negando a fé, e é pior do que um descrente. Eu lembro quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Eu estava cuidando do meu pai, recém-casado com a Luciana. Meu pai teve um AVC isquêmico, e eu levava meu pai para a Lagoa 2 vezes na semana. Meu pai com um lado paralisado, eu recém-casado, me formando na faculdade, precisando dar aulas particulares, porque ainda não tinha um colégio. E aí eu sou um exemplo nessa situação. Eu tive o meu motivo de ter que casar assim. Depois eu posso, quem tiver dúvida, eu posso compartilhar com você. Porque a gente se apressou um pouco mais em se casar, tinha algumas situações. E aí, levava meu pai 2 vezes na Lagoa, morando em Campo Grande, 2 vezes na semana, e cuidando do meu pai, minha mãe cuidando da minha tia, que tem 2 crianças especiais, tendo que levar para o centro da cidade, e eu ficando com meu pai ali em casa, e eu ministrando a palavra para meu pai todo dia, orando por ele, fazendo fisioterapia nele. E um dia eu chego lá em casa, meu pai chorando, fala: pai, filho, aconteceu um milagre. Aí o que foi? Ele mexendo todo o seu lado. E aí o Senhor falou comigo nessa ministração, eu estudando a Bíblia, e aí o Senhor falou comigo: você não tem negado a sua fé, porque você tem cuidado dos seus. Aleluia. Amém, queridos? E em Efésios, no capítulo 6, eu quero abrir com você. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 2 e 3, ele diz assim, você achou? Olha o que ele fala. Efésios 6, 2 e 3, ele fala assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem. Essa palavra bem, amados, é ser afortunado. Sabe o que é ser afortunado? É aquelas pessoas que falam: que cara sortudo, que cara feliz, possui fortuna, passar bem e prosperar. Olha só, a promessa, ele diz: honrai o pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. E ele diz a recompensa completa daquele que honra seu pai e sua mãe. Nessa terra, a sua recompensa é para que te vá bem, ou seja, é você ser afortunado, ser próspero, ser feliz. Ô cara sortudo! Amém? E seja de longa vida sobre a terra. Essa é a recompensa quando nós honramos a Deus, honrando os nossos pais. Porque aquele que honra aquele que o Senhor enviou, a liderança que Ele colocou, você está honrando a Deus, você está honrando a Cristo. E quando você honra, você recebe essa recompensa de ter uma vida longa e ter bem-estar, ser feliz, amém, ser próspero. Você recebe isso. E a gente podemos relembrar que a honra, ela é gerada no coração. Mas ela é demonstrada por pensamentos, por palavras ou ações. Então, quando seu pai pede alguma coisa para você, e você vira o olho, e você arrasta o pé, e você bate o pé no chão, sai batendo o pé no chão, e você sai murmurando, sabe o que é isso? Desonra. Você só está demonstrando que está no teu coração. Isso não é só para adolescentes jovens, não.
Porque eu sou casado com a minha esposa, eu não devo obediência ao meu pai, mas eu devo honra. E quando ele me pede alguma coisa, algum trabalho, eu prontamente faço, para receber essas coisas aqui. E eu chamo hoje a existência para a minha vida isso aqui. Eu sou afortunado, porque eu honro meu pai e honro a minha mãe. Amém, queridos? Então, quando você tem essas atitudes, é atitude de desonra. Amém? Você não honra o seu pai e a sua mãe porque ele é bom ou porque ele é mau. A honra não tem nada a ver pelo bem ou pelo mal, porque o seu pai ou sua mãe era uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. É a posição que eles ocupam. É independente do que eles sejam, você deve honra. E não devemos deixar com que a desonra cresça no nosso coração. Amém, queridos? Porque o meu pai não foi tão bom assim, a minha mãe não foi tão bom assim. Você não sabe o que a minha mãe fez ou o que meu pai deixou de fazer, mas nem preciso. Seu pai não foi presente, sua mãe não foi presente, não importa. Ele é seu pai, você deve honra. E você vai receber galardão completo, porque você o honra. Amém? A Bíblia fala sobre Rúben, que perdeu o poder de ser primogênito de Jacó, porque desonrou seu pai. Seu pai não foi mil maravilhas, não. Seu pai foi Jacó. Jacó, ele tinha duas esposas, Raquel e Lia. Graças a Deus, Deus é tão bom que ele fala que hoje devemos ser marido de uma só mulher. Amém? Deus é tão bom, amado. Uma é o suficiente. Amém, querido? Só que naquela época, tinha isso. Amém? E Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. E ele tinha preferência por uma. Ele tinha preferência pela Lia, pela Raquel. Ele tinha preferência pela Raquel. Deus não aprovava isso. Essa liderança familiar de Jacó, Deus não aprovava. Tanto que ele via que a Lia era desprezada por Jacó, ele fez do seu ventre fértil. Amém? Deus não aprovava aquela atitude de liderança de Jacó. E o seu filho, Rúben, vendo aquele rejeito do seu pai para com a sua mãe, crescia dentro dele desonra. Crescia dentro dele desonra para com seu pai. Raquel não podia, ela não podia ainda ter filho. E aí ele pega uma serva sua, Bila, e dá para se deitar com Jacó. E aí ele tem mais um filho com ela, para você entender um pouco da história. E aí, Jacó, ele usurpa do seu irmão Esaú o direito de bênção como filho mais velho. E aí ele foge para a casa de Labão, onde conhece lá Raquel e Lia. Só que depois ele vai sair da casa do seu sogro, de Labão, e vai por um caminho onde ia se encontrar com Esaú, seu irmão, que prometera que ia matá-lo, porque ele havia roubado o direito dele de bênção de filho mais velho. Só que sabe o que ele faz quando ele vai encontrar com o seu irmão? Ele bota as serviçais na frente, depois ele bota Lia e os filhos, Rúben, e depois Raquel e José por último. Por que ele faz isso? Porque se Esaú vem matando todo mundo, dá tempo dele fugir. E Rúben, vendo aquilo ali, crescia desonra dentro dele. Amém? Não era o melhor pai do mundo. E aí ele desonra o pai dele quando Raquel vem a falecer. Ele profana o leito do seu pai porque ele se deita
com a serva de Jacó, Bila, que Raquel havia dado para ele, para ela conceber. E ele perde o seu direito de primogenitude. Acertei? Amém. Ele perde. Sabe quem é o primogênito que a Bíblia fala de Jacó? José. Amém, queridos? Por quê? Porque o pai dele não era um bom pai. Mas a gente não honra o nosso pai porque ele é um bom pai, porque ele é um pai presente ou porque ele é um pai afastado. Nós honramos porque ele é pai, ele é um líder e nós o honramos. E quando honramos, nós recebemos completo galardão. Amém, queridos? E eu quero te mostrar um outro exemplo. Vá comigo para Juízes. No capítulo 11. Deus é bom. Aleluia. Eita, amados, Deus é bom. Juízes 11. Agora eu vou te mostrar um exemplo de honra familiar, de honra de filho para com pai. Quem conhece a história de Jefté aqui? Pouca gente tem na Bíblia, irmão. Tem na Bíblia esse nome. Jefté. Era um juiz. Olha só o que diz. Juízes 11, 29. Olha o que ele fala. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro com os filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a seu encontro, vamos lá, 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a sua filha ao seu encontro, com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Olha só, qual foi o voto que ele fez com o Senhor? Se o Senhor me der essa batalha, aquela que sair da minha casa e vir ao meu encontro, eu vou te entregar como oferta. Amém? E aí, quando ele chega na sua casa, quem vem ao encontro dele? A sua filha. A sua única filha. Ele não tinha nem filha nem filho, era a única. Amém? 35. Quando a viu, rasgou sua veste e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade,
porque fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, fizeste um voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te envigou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com os seus companheiros e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele havia proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Eu já estava saindo. Amém, querido? Olha só, aquela filha, como honrou o pai dela. Ela poderia ter dito: pai, o que tenho eu contigo? Você prometeu, o problema é seu. Da próxima vez você faça votos que você possa cumprir. Não bota a vida dos outros incluída nesse negócio. Não, meu irmão. Foi isso que ela disse, não. Porque eu posso honrar com palavras, atos e pensamento. E aquela menina honra o seu pai com palavras: pai, você fez o voto ao Senhor, então você vai cumprir o que você disse. Eu honro ao Senhor, pai. Eu me entrego. Eu não me caso com nenhum varão. Eu vou ficar servindo na casa do Senhor. Mas eu me entrego para que você cumpra o seu voto. Honrou o seu pai. Amém, queridos? Honra. Não importa se meu pai é bom ou se meu pai foi um pai ruim, não foi um pai presente. Não importa. Eu devo honra.